Olá, tudo bem? O Você Pode de hoje tem o prazer de receber o Rômulo Salles, ele que é um jovem empreendedor cultural e vai nos contar sobre como é viver de cultura no Brasil e principalmente como fomentar a cultura na Baixada Fluminense. Tudo bom com você, Tudo bem, Rômulo? meu amigo? Prazer estar aqui. Grande satisfação mais uma vez voltar a essa casa. A gente está aqui no prédio da Alerj e saudar toda a equipe da TV Alerj, dessa grade de programação que está cada dia mais potente, mais Maravilha. democrática, com alcance maior, toda a sua audiência. E muito bacana poder sentar aqui na bancada do Você Pode. Muito legal, prazer imenso te receber aqui. Obrigado por você ter aceitado nosso convite. Bom, bora falar de cultura? Vamos, isso aí é o que todo mundo hoje costuma chamar de lugar de fala, né? É. Ainda que eu não queira, eu vou estar sempre nesse lugar. A cultura faz parte da minha vida, é o exercício diário, seja ela na prática da manifestação artística, como quase todo mundo identifica a cultura, mas como um modo de viver, né? Cultura, Bom. para além da arte, ela é um modo de viver e é muito prazeroso para mim falar da forma que a gente vive. Na arte, você transita só como produtor ou você já fez outras coisas? Já fiz outras coisas, Por né? A exemplo? gente, especialmente sendo um menino da Baixada Fluminense, né? Criado, nascido, criado, Enraizado. residente, resistente na Baixada Que Fluminense. legal. Naturalmente, a gente não é forjado na nossa infância, adolescência, para entender as possibilidades de trabalho, profissões e competências que o mercado da cultura e da arte tem. Então, a sua associação direta, quando você se compreende como alguém que tem a mosquinha da cultura, é fazer teatro, né? Aham. Então, obviamente, fiz teatro, fiz tablado, fiz cal, Legal. fiz alguns experimentos nesse sentido, mas minha vocação direta sempre teve ligado à produção. Trabalhei um bom tempo com artes plásticas, com a curadoria de programas educativos, de exposições de arte contemporânea no Brasil, mas a minha vocação sempre foi ligada ao teatro. A gente produz, realiza muitas outras ações ligadas ao campo da cultura, mas o teatro é o que as pessoas costumam dizer de minha praia. Tem bastante poeira de palco aí nesse currículo, né? Isso aí. Muito bom. E muito importante para te trazer essa sensibilidade para produzir, né, cultura como você faz. Na maioria das vezes, são espetáculos teatrais ou são shows musicais também? A gente, hoje eu me encontro, ao longo dos últimos anos, ou da última década da minha vida, muito voltado para o campo da gestão teatral, e a gente fala de teatro como um espaço físico, especificamente, né? E naturalmente, depois da consolidação do espaço físico, aí a gente fala do conteúdo artístico. Aí a gente faz uma curadoria e direção artística. E o teatro, graças a Deus, hoje em dia, ele é um lugar de multilinguagens, né? Obviamente, a gente tem muito mais programação voltada à interpretação, às artes cênicas, mas nesse lugar também acontece, sim, programações musicais, atividades de dança, espetáculos de danças coreográficos, exibições de, não um filme muito comercial, mas muitas das vezes um lugar do cinema mais alternativo, o campo de discussão a partir daquela projeção em tela, enfim, muitas possibilidades. Então, a direção artística é um trabalho e a gestão teatral, a gente entende o teatro como um equipamento cultural que pode acontecer de tudo, né? Da formatura, que precisa ter um lugar simbólico para acontecer, a, de fato, ao conteúdo artístico, de um espetáculo de teatro, né? Mas, volto a te dizer, isso são encontros da jornada. Você vai calibrando isso ao longo da jornada, né? Retomo aqui até a minha fala anterior. Naturalmente, nós não fomos forjados para entender a quantidade de profissionais para um monólogo, né? A gente vê como plateia, às vezes, sentado na poltrona de um teatro, um ator em cena, e a gente não imagina a quantidade de pessoas que têm trabalho voltados para aquele ator entre cena. Por mais competente e habilidoso que ele seja, por a melhor voz que ele tenha, que ele não precise, sei lá, talvez de ser microfonado. A dona Fernanda Montenegro, a gente da classe chama de dona Fernanda, por mais incrível que ela seja, no centro de um palco, se não tiver um iluminador que põe um foco de luz para que a gente veja que a dona Fernanda esteja ali, a gente talvez tenha um espetáculo comprometido, ou
talento de um artista comprometido, se não tiver alguém para abrir aquela cortina vermelha, também não vai ter o espetáculo da Dona Fernanda. Se a gente não tiver uma boa camareira que cuide dos preparativos para que essa artista ou esse artista entre em cena. Então, são uma série de profissões e trabalhos que você pode, que é o nome do seu programa, se compreender como uma pessoa que gostaria de atuar no campo da cultura. E muitas das vezes a gente olha exatamente igual um menino lá do campo de várzea que quer ser o jogador de futebol. Talvez você não seja o mais talentoso para ser jogador de futebol, mas você quer estar dentro daquele universo. Talvez esse não seja o seu lugar. E todos os lugares são necessários e indispensáveis para que todo esse espetáculo aconteça. Seja lá no campo do futebol ou seja no teatro. Eu fui um estudante de teatro que boicotava o ator, porque o tempo inteiro, quando eu estava ali fazendo um exercício cênico, ensaiando um texto, organizando um espetáculo com a equipe, com o elenco, enquanto todo mundo estava disputando cena, eu estava olhando se aquela luz estava boa, se a pessoal da bilheteria estava se organizando, por onde ia entrar o público, se aquele cenário estava chegando, se aquele figurino estava impecável. Então o produtor sempre boicotou o ator. E isso não pode ser um problema. Isso você precisa entender como uma solução, que talvez seja essa a sua vocação. Eu só não entendo como isso pode boicotar o trabalho do ator, se não é para somar com o ator? Do próprio ator, digo eu. Ah, você se auto-boicotava. Eu, quando vou caminhar para poder exercer um pouco dessa vocação, dessa afinidade que você tem com o campo da cultura, você vai fazer teatro. Acabou boicotando o ator que tinha dentro de si. E aí você tá ali estudando para fazer teatro. Você tá percebendo que o produtor, que é de fato o orgânico, tá boicotando o tempo inteiro o ator. Enquanto todo mundo disputava fala no exercício de uma escola de teatro, ou personagem, eu tava liberando os meus. Não, deixa que eu vou organizando. Não, passa a sua para ele. Agora entendi. Então isso é muito importante, a gente empoderar pessoas para que elas não se frustrem. Somente a galera periférica, como eu fui e sou, né? Eu venho de um território que até pouco tempo atrás a gente nem teatro tinha para chamar de nosso, né? Para ir, né? Então, não tô nem dizendo de espetáculo. Sim. O espaço físico de ir a um teatro. Sim. Como a gente cria esse hábito, como a gente procura referências, como a gente entende quais são as nossas possibilidades. Nos era negada a possibilidade de pensar sobre isso, né? A gente precisava vir aqui para o centro, para a Zona Sul, para a Barra da Tijuca, para entender o que era a composição desse lugar, teatro. Então, muitas das vezes, nós criamos uma expectativa só do campo cênico, artístico, do que se vê. E, às vezes, a gente está ali fazendo isso e, poxa, isso não era para mim, mas eu amo trabalhar com cultura e com arte. Calma. Entenda que tem muitas outras camadas, muitas outras competências, da bilheteira ao pipoqueiro, ao diretor artístico, ao cenógrafo, ao iluminador. São muitas profissões que estão envolvidas no campo da arte e da cultura, que gera trabalho, emprego, renda, oportunidades. Então não desista, porque você pode sim sobreviver de arte de alguma forma. De alguma forma. E todas essas profissões, elas nos levam à magia da arte. Eu percebo que do bilheteiro ao pipoqueiro, ao diretor, todos ficam muito imergidos, encantados com aquela atmosfera de arte e cultura, né? Transformador na vida das pessoas. Não é só remunerativo, mas é uma terapia de verdade para todo mundo, né? É trabalho, como qualquer outro, tá? Fato é que, se você tiver somente motivado pelo fator econômico, não vale a pena você estar nesse lugar. Em lugar nenhum, na verdade. Os desafios são grandes, os problemas são potencializados, as nossas vulnerabilidades são realmente muito potencializadas. Quando tudo dá certo, dá muito certo, mas se der errado, dá muito errado. E vocês têm que sustentar esse deu errado aí. Eu costumo dizer lá no teatro que a gente faz gestão, que a gente empreendeu, de que eu não vendo ingresso para espetáculo. E a gente trabalha com toda a equipe sobre esse conceito. A gente vende ingressos? Não. Quem vende ingressos também é um prestador de serviço. Chama tiqueteira, que tem uma marca que você vai lá, compra, ela vende o ingresso. Nós promovemos experiência. Então, o ingresso adquirido é só uma fase de toda a experiência que o público vai ter. Seja o público, ou seja a equipe daquele espetáculo, seja o ator, ou seja o produtor daquele espetáculo que vai passar por aquela casa. Então, se você não estiver comprometido com a promoção de uma experiência,
saudável, positiva, transformadora, ou que apenas esteja pautado no entretenimento para quem vai assistir, não vale a pena você estar nesse lugar. Então, se você quer ser uma bilheteira, vai ser a caixa do banco. Aí você vai lidar com os problemas do caixa do banco, com as pressões de um sistema bancário, com o problema do cliente que vai para o banco já atazanado. Se você está pautado só no fator econômico, vai para esse lugar. Porque se você for para o teatro, você vai ter que ter o olho no olho, você vai ter que ter uma relação corporal com esse público, você vai precisar compreender a diversidade de falas que são expandidas dentro de cada espetáculo. Cada texto, cada espetáculo, cada conteúdo promove uma experiência com um universo de público. Tem a galera do stand-up, dos humoristas, dos youtubers hoje que estão explodindo, e o teatro dos últimos anos foi muito reaquecido, os teatros andavam vazios, né? Foi muito reaquecido por esse conteúdo que por algum tempo foi um pouco discriminado, né? Não se compreendia muito como um conteúdo artístico. São também, né? E leva muita gente para a plateia do teatro. Você está falando a comparação do stand-up com teatro, com né? Teatro Porque de prosa, teatro de narrativa. A gente lá no teatro... Porque os artistas diferenciam muito o stand-up do teatro, né? A começar pelo stand-up, a ausência do figurino, uma luz só, foco no rosto, tal. E o teatro tem luz, som, cenário, quando há cenário, quando há... Mas a luz e o som tem que haver, nem que seja o som da própria fonética, né? Isso aí. Então, toda essa produção em volta do teatro. Mas, e eu já ouvi também um certo preconceito com o stand-up, que, como você acabou de afirmar, está reativando os teatros, né? Está realmente reaquecendo, voltando a lotar as salas. Claro, tem peças também maravilhosas que são lotadas, que vocês conseguem fazer esse trabalho. E como é que você vê isso? Tem diferença ou não? E se tiver diferença, stand-up e peça teatral, qual é essa diferença? Como é que a gente consome os dois numa boa? A diferença para mim é tanto quanto qualquer espetáculo tem diferença de um para o outro. Um espetáculo dramático tem diferença do espetáculo humorístico, como também tem diferença do teatro cabeção, que a gente chama, mais conceito, mais experimental, mais corporal. A gente tem uma diversidade de linguagens dentro da expressão cênica do teatro. O stand-up, o humorista, o youtuber também é uma nova camada de diversidade. Hoje, podemos chamar de teatro também? Podemos chamar de teatro enquanto uma linguagem. Tá. Né? A gente tem espetáculo infantil, eu entendo como uma linguagem do teatro. Tá. Inclusive porque esse cenário dos stand-ups que a gente via lá atrás, que era um banquinho e um microfone, Sim. ele nem acontece mais. Né? Essa roupa que esse rapaz ou essa moça, essa mulher vai apresentar o seu espetáculo, ela não é a roupa que ela veio de casa. Talvez a gente não enxergue como um figurino, mas ele é um figurino. Entendi. Muitas das vezes, esse figurino de uma peça de teatro, ele conta uma data, ele conta uma região, e a gente consegue reconhecer como figurino. Os stand-ups também, eles também estão se comunicando através daquela roupa que eles estão usando. Sim. Quase nunca eles estão usando a roupa que vieram do corpo, tá? Assim como hoje a gente tem luz que eu digo é iluminação cênica, eles já estão exigentes, eles exigem porque o público está se aprimorando. Hoje eles têm, não é qualquer som, não é só um microfone, tem que ter um bom som. Hoje eles têm sonoplastas que vão interferindo e contribuindo. Hoje eles têm painel de LED, projeção, alguns têm cenário, sim. Então é uma linguagem. É uma linguagem que foi se desenvolvendo no Brasil e para mim foi só um encontro positivo, porque trouxe um público que talvez nunca entraria no teatro. Eles foram lá para ver aquele stand-up, aquele YouTube, e naquele momento eles quebraram a resistência de um teatro. Todos nós temos um estranhamento da primeira vez para qualquer coisa. Lá na região em que eu atuo, em que eu moro, que é a Baixada Fluminense. Imagina, você cresce uma geração inteira sem nunca ter ido ao teatro. Aí abre um teatro. Os teatros, em geral, costumam ter algum nível de sofisticação na sua arquitetura, né? As pessoas entram e não sabem se pode encostar nas coisas, aonde sentar. Né? Os teatros, em geral, também têm a plateia de um lado é par e do outro é ímpar. Isso pra gente é orgânico. Pra uma pessoa que a primeira vez foi no teatro, entender que a 4A não é do lado da 4B, então
estranhamento que ninguém quer passar por esse lugar de constrangimento, né? O stand-up humorista trouxe essa galera pra dentro do teatro pela primeira vez, que ele foi lá, não foi ver o teatro. Ele foi ver o humorista. Só que quando chegou lá, ele viu a divulgação de um outro espetáculo que estava passando lá no foyer do teatro, na área comum. E aí um colega já foi, o outro já foi, ele já foi no teatro, quer saber? Vou experimentar, vou também. Então o stand-up humorista, em alguma proporção, está colaborando sim para formar o público para o teatro. Esse público que tinha esse estranhamento e já quebrou essa resistência. Então agora a gente entende que tem público para todo mundo. E o palco do teatro tem que ser democrático, tem que caber tudo. Espetáculo gospel, espetáculo espírita, espetáculo que fala sobre pautas ideológicas, identitárias, espetáculos que só têm um compromisso com o entretenimento, porque a população é múltipla e diversa. Então, todo mundo vai se ver em algum momento como um público de um espetáculo teatral, e eu acho que é essa a principal fórmula para a gente ter êxito numa atuação lá no território que a gente tem desenvolvido o trabalho com o Teatro Nova Iguaçu Petrobras. E não há lugar mais democrático que o palco nesse momento, né? Isso aí. Vale muito a pena. No próximo bloco a gente continua com o Rômulo aqui, falando mais sobre cultura e também sobre sua trajetória de vida. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. De volta com Você Pode, recebendo o produtor cultural, empreendedor cultural, melhor dizendo, Rômulo Salles. Rômulo, você é cria da Baixada, como você disse, né? Como é que foi essa infância aí, cara? Você morava com quem, quantas pessoas, o que você ouvia, o que você comia? Como é que era essa atmosfera do teu lar na infância? Pra gente entender quem é o Rômulo. Galera aí que é da Baixada Fluminense vai se reconhecer rápido, porque a gente tem um perfil muito comum na Baixada. Que bom. Essa minha infância é criado numa casa de família. Na Baixada Fluminense é assim, a casa da avó, que tem muitos filhos, e ali a mãe faz a casa atrás. Isso aí. E vai vivendo com primo, com aquele tio, quintalzão com tia. que cabe em várias construções. Exatamente. Sou fruto desse lar com avó, com muitos tios, com muitas tias, com muitos primos. Filho de pais separados, divorciados, né? De uma mãe que trabalhava no comércio em Madureira, que acordava muito cedo, chegava muito tarde, para batalhar e para me garantir um passo além do que ela não pôde ter, e na compreensão dela era o máximo que poderia fazer para mim, que é a relação com a escola privada, né? Uhum. Então, quando a gente conseguia, ainda muito pobre, né, economicamente na casa, mas os nossos pais iam lá e trabalhavam, se garantisse uma escola particular, ainda que não fosse a mais cara da cidade. Já era algo que eles entendiam como, uma conquista. Poxa vida, conseguimos conquistar e oferecer o melhor para os nossos filhos. Classe média baixa, né? E por ser filho único e ter uma mãe que trabalhava exclusivamente para colaborar com o meu sustento, não tive nenhuma dificuldade econômica tão profunda, até porque naquele universo vivido nós não entendíamos as dificuldades como dificuldade. Sim. Né? Então, o que a gente comia era o que comia mesmo. O bife que hoje eu lembro que quando fui ficando mais adulto, que botava um bife assim pra fritar na frigideira desse tamanho, eu olhava e falava, gente, mas minha avó transformava isso em 5. Né? Os bifes eram pequenininhos, né? Fruta na minha casa era laranja ou banana, no máximo maçã. Porque eram essas frutas que tinham, e não as 3 ao mesmo tempo. Quando tinha laranja, não tinha maçã, quando tinha... Mas isso pra gente era tudo muito motivo de, graças a Deus, não passamos dificuldade, né? Sim. Uma casa com bastante gente e cresci num universo que não tinha muito essa relação com o lúdico, como todo mundo pode imaginar. Por isso que o título do seu programa me atravessa, né? Porque, de fato, você pode... Eu não podia fazer o que eu faço hoje ou estar no lugar que eu estou hoje. Não me foi dado essa oportunidade de forma tão óbvia. E não por conta de falta de incentivo da minha mãe, da minha família. Minha mãe trabalharia para eu conseguir fazer o que eu quisesse. Ela ia se matar como mãe divorciada da Baixada Fluminense, provedora.
Mas esse repertório nem me era dado. Então, quando a gente tinha a possibilidade de falar, mãe, queria fazer teatro, mas também queria fazer datilografia, a gente é do tempo da datilografia, né? Sim, somos. Então é que a gente é preto aqui, preto tem a melanina mais poderosa aí e não declara tanto quantos anos já se passaram, mas a gente é do tempo da datilografia. Eu também fui muito precoce, eu fazia essas coisas muito antes da idade natural, né? Porque os meus amigos eram maiores. Minha mãe via a importância de fazer a datilografia, de fazer a natação. O teatro era secundário. Né? Não tinha esse espaço. Minha mãe não teve esse repertório na vida para me proporcionar. Exatamente. E sabia que se eu tivesse uma datilografia, no mínimo eu poderia trabalhar num banco, num escritório. Era o sonho de todos os pais, né? Fora... Doutor, sim ou não, banco, escritório, alguma coisa que envolva a datilografia. A gente foi... Porque os doutores mesmo não datilografavam, né? Com Tinha certeza. quem fizesse. A gente nem foi proporcionado esse ambiente do doutor, né, da formação acadêmica. Na verdade, a gente é resultado desse meio muito voltado para uma formação tecnicista. Tanto que quando eu faço um processo seletivo para uma escola pública, que era a Escola Técnica Estadual João Luiz Nascimento e a Escola Adolfo Bloch, eu passo para as duas escolas. Na Adolfo Bloch, eu passei para Rádio, TV e Comunicação. Boa. E para João Luiz Nascimento, eu passei para Técnico de Edificações. E aí a gente olha para aquelas duas possibilidades e fala, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer Técnico de Edificações, porque eu tenho que trabalhar. Dentro da sua realidade naquele momento. Naquele momento. Eu preciso ajudar a minha mãe, eu não posso ser um adolescente, um jovem que vou ser sustentado pela minha mãe que trabalha, acorda cedo para pegar o ônibus lotado para ir para Madureira para o comércio. Essa decisão foi sua ou da família? Era uma decisão minha. Tá. Era uma decisão racional minha de ver a luta da minha mãe para poder me sustentar. E aí, quando a gente tem a possibilidade de olhar para um universo que é um pouco mais lúdico, a gente olha e fala assim, não, isso aqui é muito arriscado. Então a gente é muito forjado por uma educação tecnicista para ter mercado de trabalho. Deus é maravilhoso, o que está traçado para as nossas vidas está traçado para as nossas vidas. Obviamente fiz esse curso, né, fui caminhando, mas a arte sempre esteve permeando a nossa vida e buscando esse encontro e esse reencontro. Curiosamente, e aí a gente não consegue explicar porquê, desde muito menino, ainda não tendo teatro na Baixada Fluminense, especialmente no Nova Iguaçu, eu nutria essa ideia de um sonho de que eu queria ter um teatro. Você já tinha pisado num teatro? Antes de pisar num teatro. Você sonhava com isso? Eu sonhava ter um teatro. Sem ao menos ter nunca entrado. Sem ao menos ter entrado. Não, nossa formação para o campo artístico, a nossa experiência era o quê? A televisão, né? A teledramaturgia, o rádio. Sim. E aí de uma geração que o rádio nem é telenovela, né? Rádio música mesmo, entretenimento. No máximo, uma vez ou duas vezes por ano nas férias, um cinema, vendo um Trapalhão, a Xuxa, que lançavam sempre 1 ou 2 títulos por ano, e aí parava e chegava em todos os lugares. Isso. Né? Qualquer filme não chegaria, mas os Trapalhões chegariam. Sim, e a Xuxa também. Exatamente. E, eventualmente, com muita dificuldade, nem vivia muito isso. Isso você falando de cinema nacional, né? Isso. Porque as produções hollywoodianas estavam sempre aí. Lugares, E um circo. Quando passava pela sua cidade, num terreno descampado, que se montava lá, e de vez em quando eram essa experiência. A escola sempre cumpriu muito isso, todas as escolas, da mais precária à mais rebuscada, a educação tem esse papel. De alguma forma ela cria algum tipo de conexão, faz uma excursão, ou cria uma apresentação em algum palquinho dentro da sua própria escola. Mas ir ao teatro, eu não tinha ainda essa experiência e nutria esse pensamento de que a gente precisava ter um teatro, que eu queria ter um teatro, por que a gente não tinha um teatro e um dia eu ia ter um teatro, sei lá por quê, sei lá como. Várias vezes ao longo da vida isso se apaga, né? Você é consumido pela demanda da vida, mas a arte tem um poder sobrenatural, ela vai bater na sua porta de vez em quando, você vai esbarrar com ela, sempre. Isso vai ser reaquecido e tudo que a gente viveu aí na infância, né? Quando criança eu era aquele menino na rua que organizava o rolê. Então era Copa do Mundo, era eu que pegava todo mundo, vamos bater na porta da casa de todo mundo, pedir um dinheirinho pra gente pintar o chão, pintar o meio-fio, fazer a bandeirinha. Era a festa junina, era eu. Então, assim, lugar da produção cultural já tava ali. Já tava. Sem saber, né?
todo mundo hoje que a gente se encontra, que é dessa vivência da nossa infância, fala, cara, sempre foi isso aí. Sempre foi. Escola João Luiz Nascimento, eu recebo muitos professores hoje lá no teatro, né? Que vão, naturalmente, falam, meu Deus! Eu lembro de uma vez a diretora me chamar na sala e falar assim, você sabe que você não tem que fazer isso, né? Porque chegava no final do ano, a gente tinha uma chamada de Feira Mundi, homenageava um país, e aí tinha que fazer feira, sei lá o quê. Eu sempre montava, no final, montava um espetáculo, era Grécia, descia Deus grego, tinha fogos, tinha fumaça, virava um espetáculo. Ela falava, menino, você tem que trabalhar nisso daí. E aí, no universo dela, de repertório, ela dizia, você tem que trabalhar com a escola de samba. Eu falei, não, eu com a escola de samba não tem nada a ver com isso, não. Te imaginou um carnavalesco, ficava até triste, falava, mas a senhora tá... como é que é? Tirando uma expectativa da carreira que eu tô estudando. Eu sou técnico de edificações, eu quero fazer arquitetura. Então, a gente entende que vocação, ela vai latejar na sua vida, ela vai extravasar em algum momento. Eu sou esta criança, esse adolescente, e vivi uma infância muito feliz. Baixada Fluminense é aquilo. Verão, todo mundo com a calçadinha, com a cadeirinha na calçada, no final da noite. Brinquei de rua, andar de bicicleta, coisa que a gente só vê agora mais nas áreas periféricas da periferia. Aquela famosa calçada mosaico de ladrilhos. Mosaico, isso aí, né? Muito bom. Que ainda se encontra algumas. Isso aí. E é muito bom, né? Dentro dessa sua vivência na infância, o que você tirou dali da tua base que é muito importante você carregar até hoje? Relação com o trabalho. Eu sou desta casa de ver todo mundo trabalhando muito para conseguir sobreviver. Especificamente minha mãe, né? Então, não sou herdeiro, não tinha artista na família, não tenho, não tinha referências para tal, e ainda que não fosse artisticamente, não tinha ninguém para mirar, para entender como uma referência inspiradora para eu empreender, mas foi uma família de trabalhadores, muito trabalho. Então, até hoje, eu sou muito conectado com a relação com o trabalho, ela é muito sagrada para mim. Tenho dificuldade de lidar, me relacionar com as pessoas que não têm compromisso com o trabalho. Trabalho que eu digo é em qualidade e em quantidade, sabe? Porque, para mim, não tem como você conquistar nada, realizar nada, fazer nada se não for pautado em trabalho. Então, eu acho que esse é o maior legado que a minha família me entrega. Hoje, continua todo mundo lá. É a tia que morava comigo, é a minha sogra, é minha mãe, é uma na cafeteria do teatro, é outra lá no balcão da venda, outra ajudando no receptivo. Todo mundo lá já passou dos 60 e continua todo mundo trabalhando e trabalhando perto de mim agora. Então, trabalho para mim é a minha referência de empoderamento, de possibilidades, de atuação e de compromisso na vida. Porque só tem um caminho, amigo. Só tem 3 caminhos. Ou você faz algo que não é apropriado, corruptível, ou você é herdeiro e deve dar trabalho administrar a herança. Nem sei qual seria, porque eu não passo nem perto disso. Sem quebrar o patrimônio da família, sim. Exatamente. Ou você trabalha. Então não tem fórmula mágica para você ter nada. Sou um homem de fé, acredito no poder sobrenatural de Deus na minha vida, mas sei que Ele opera o milagre. Meu compromisso com Deus eu crio a demanda, o Senhor faz o milagre. Para criar demanda tem que dar trabalho. Então, eu demando. Boa, boa demais. Em tempos que os jovens estão sonhando em ser influenciadores, vamos dizer assim, ainda é possível falar com eles sobre a importância do trabalho, porque a maioria dos jovens não estão almejando mais isso, segundo dados, informações, pesquisas, né? Elas estão vendo na internet uma forma, porque antigamente a gente via também, a menina queria ser modelo e o rapaz queria ser jogador de futebol. Essa era, era o grande terror dos pais, né? E hoje em dia, os jovens sonhando de verdade em ser influenciadores e talvez chegar ao patamar milionário, quiçá bilionário, falando de alguns artistas brasileiros, inclusive, alguns que frequentam os palcos do seu teatro. Esse é o grande espelho. Esse caminho, na tua opinião, ainda está correto? Ainda podemos chamar de trabalho? Eu não vejo esse movimento, esse dado contemporâneo com a forma
muito estigmatizada que grande parte da sociedade vê, especialmente aqueles que não são dessa geração, como nós, a nossa geração e a geração antecedente. Eu continuo corroborando a minha fala de que é trabalho, precisa ser trabalho. Assim como todas as oportunidades profissionais que se tem, as pessoas que estão olhando hoje o cenário dos influencers, dos youtubers, e achar que eles têm um resultado porque viralizaram, porque aconteceram, e achar que é somente isso, que é uma consequência, que é uma coisa descomprometida, também estão equivocados. Eu não tenho nenhum preconceito, nenhuma resistência com esse segmento. É o contemporâneo, não tem como recuar, tem como aprimorar, se ressignificar. Mas essas pessoas que são milionárias, bilionárias, por conta da rede social, por conta da profissão de influencer, que a gente bota todo mundo no mesmo saco, porque todo mundo pode ser, mas todo mundo pode ser ator. Quantas pessoas são formadas em artes cênicas e quantas atuam com arte cênica e quantas estão trabalhando com arte cênica, quantas estão sendo monetizadas, que a gente chama de remunerado, eles chamam de monetizados. E quantas dessas são bem remuneradas enquanto atores? Assim como você, como radialista, como comunicador. Quantas pessoas em todas as profissões? Os influencers é a mesma coisa. Porque se você não entender que você vai precisar trabalhar, não vai acontecer. Você pode até viralizar, você pode até explodir. O pós disso significa muito trabalho. Ser um youtuber de fato que vire economicamente para você é um trabalho absurdo. Você tem que ter um compromisso com dias, com horários, com frequência, com regularidade, com seleção de conteúdo, com a forma com que você vai colocar a sua legenda para que aquilo chame a atenção de alguém. Você vai precisar entender o que é conversão de dólar em real, porque o YouTuber vai te pagar em outra moeda. Você vai ter que entender de que forma, que horário e que momento você consegue postar melhor o seu vídeo para que tenha um maior alcance. O canal, a TV do YouTube, né, plataforma do YouTube, tem milhões de conteúdos, de canais. Milhões. As pessoas olham para aqueles que estão bombando, que estão super monetizados. Mas tem um monte de gente que não. Então, se as pessoas acham que ser influencer é só ser influencer, é a mesma coisa. Você pode ser, sei lá, bioquímico. Se você não estiver trabalhando como bioquímico, não é o teu diploma de bioquímico que lhe fará ser um bem-sucedido bioquímico. Como o influencer ainda não tem uma formação, tem um lugar muito da espontaneidade, você pode se autodenominar influencer, você pode se categorizar assim. Isso nada vai querer dizer que você vai explodir economicamente. Agora, se você quer ser um influenciador digital, alguém do YouTube, tudo bem, faça mesmo. Busque seu nicho, seu conteúdo, toque o barco. Só entenda que isso é possível se tiver trabalho. Tem que ter trabalho. E mais ainda, eu sou um defensor da economia criativa, porque as pessoas olham a cultura, a arte de uma forma muito romantizada e sempre como um lugar muito simbólico da cereja do bolo, não vê isso como trabalho. Se você for esse youtuber, se você for um comunicador de podcast, de videocast ou do Instagram, talvez vai ter um momento que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai ter que compartilhar serviços. Vai ter que ter alguém para te ajudar no áudio, nas edições. Vai agregando. Amigo, vai gerando trabalho, vai Roteiro. criando renda. Emprego tá difícil no Brasil e no mundo, tá? Emprego talvez não tenha, mas trabalho tem. Então, se você se comprometer em trabalhar, isso não pode de forma nenhuma ser demonizada. Tem que ser, talvez, uma solução para geração de trabalho e renda para as pessoas no Brasil. Acredito sim. É bom ter essa visão também, diferente da visão que os mais antigos têm, sempre criando expectativas nos seus descendentes. E normalmente essas expectativas elas vêm dos próprios sonhos e às vezes frustrados. Bom, no próximo bloco a gente continua conversando com o Rômulo aqui sobre arte, sobre cultura e sobre como empreender com arte também. Não saia daí, é rapidinho. De volta aqui com Você Pode, recebendo o Rômulo Salles, empreendedor cultural. Rômulo, você realizou o sonho realmente de ter um teatro para poder chamar de seu?
Puxa vida, você usou uma expressão que é atravessadora, é um lema da minha vida, exatamente. E para chamar de meu, não como dono do teatro, como a pessoa que tá ali idealizando, empreendendo, porque não sou sozinho, né? Faço parte de um coletivo de pessoas, né? Tem Juliana, que todo mundo que tá lá no teatro conhece, tem uma equipe maravilhosa, tem minha família. Mas esse para chamar de meu é como um cidadão da região da Baixada Fluminense. A gente tem 13 municípios na Baixada Fluminense. E nos foi negligenciado durante décadas e gerações a possibilidade de ter um lugar como esse para que a gente pudesse dizer, eu vou num teatro lá perto da minha casa. Que teatro é esse? Né? Então hoje a gente tem, ao longo dos últimos 3 anos, o Teatro Nova Iguaçu, Petrobras. A gente não começa com o apoio e o incentivo da Petrobras, a gente começa na garra, a gente começa pós-pandemia. A gente vende tudo que tem, a gente vem de 15 anos de atuação em gestão cultural, gerindo teatros privados, Brasil afora, teatros da rede pública, que também já atuei, ou produzindo, ou realizando. E a gente cria uma rede muito bacana ao longo da vida profissional. E em qualquer lugar que eu tivesse, em qualquer oportunidade, eu dizia, mas o sonho da minha vida é ter um teatro lá na minha cidade. E em algum momento, quando a gente vai botar isso em prática, quando a gente vai com essa inspiração, com essa intuição e fala, já teve a pandemia, não morri, não tem mais nada a perder, a gente saiu vivo, né? Tive o privilégio de sair vivo, perdi tantos amigos, perdi tantos familiares, perdi tantos companheiros e tô vivo. Então, se eu tô vivo, eu tenho que fazer bom uso disso, eu não posso deixar que alguma coisa aconteça na minha vida novamente. E eu poderia ter partido, como muitos partiram, e não ter realizado aquilo que talvez tenha sido a minha missão para essa vida, né? E vamos à luta, vende meia dúzia de coisas que tem. E todo mundo, quando eu dizia, eu vou fazer um teatro, quando fizer, pode contar comigo que eu vou te ajudar. Na hora que eu botei isso em prática, eu liguei para todo mundo, que eu falei assim, você falou que ia me ajudar? Então me ajuda. Ninguém me deu nada, mas todo mundo colaborou, me emprestou, financiou, fez boleto, fez promissória. Entendi. Eu tenho boleto para 10 anos da minha vida. E botamos a cara com muita coragem, muita intuição e abrimos o nosso teatro. Esse teatro ficou 1 ano vivendo exclusivamente daquilo que no Brasil todos os dados econômicos atestam que não é possível. Bilheteria. Nós vivíamos de vender ingressos, trabalhava em outras coisas paralelamente, com um time muito reduzido, mas muito comprometido. Muitas das coisas, às vezes, atrás daquela cena nem estavam exatamente como deveria estar, mas o público estava vendo tudo lindo perfeitamente. Quando acabava, a gente fechava e corre para arrumar. Até que, com a comoção do território e com a projeção que esse teatro chegando na Baixada Fluminense, que não é só de Nova Iguaçu, chegou para a Baixada, né? Os artistas também foram muito parceiros, porque eu já geri tantos teatros Brasil afora, e quando eu ligava, eu falava, tô abrindo, eu vou, Rômulo. Então a gente tinha uma programação muito potente, e depois, no 2º ano, eu estava muito preparado, porque faço uso hoje das leis de incentivo, e é importante para a sua audiência saber que tem legislação para isso, tem incentivo público, a gente tem lei federal de incentivo à cultura, a gente tem lei estadual, lei municipal aqui no município do Rio, na Baixada não. Então, o meu trabalho é um trabalho técnico também, pautado no conceito de economia criativa. Preparei bons projetos, aprovei em todas as leis de incentivo e continuei trabalhando. E na hora que a gente teve a oportunidade, até ali numa troca de condução das grandes empresas para apoiar a cultura novamente, a gente veio de um período um pouco mais denso para a cultura, antes de 24. Quando essas portas começam a se abrir novamente, eu estava muito preparado, porque poucas pessoas tinham os projetos aprovados nas leis de incentivo e eu já tinha. E tinha uma ação, porque eu entendi também, porque meu projeto inicial era alguém vai nos ajudar e vai patrocinar para a gente abrir, porque a gente sabe que é uma demanda necessária. Só que a gente entrou numa janela de tempo dos últimos 10 anos no Brasil de que ninguém mais apostava numa ideia. As pessoas podem até apostar em algo em execução. Numa ideia, ninguém queria mais apostar. E eu entendi isso e fui para esse campo de atuação. E a gente teve ali, graças a Deus, uma experiência bem sucedida de passar ali nos editais, na relação com
a seleção de projetos da Petrobras, que é uma empresa que tem uma relação com a Baixada Fluminense de trabalho, de exploração dos minérios, né, com a Reduc, e que estava muito voltada para entender como essa compensação ambiental pode se dar, e é uma incentivadora, uma das maiores incentivadoras do Brasil para a cultura, e a gente teve ali a honra de, no Brasil inteiro, ser o segundo e único teatros no Brasil inteiro que levam o nome da empresa. O teatro inaugurou como Teatro Nova Iguaçu e depois virou Teatro Nova Iguaçu Petrobras. Só tem 2 teatros no Brasil inteiro que levam esta nomenclatura junto. O consagrado Teatro Rival, que tem 92 ou 93 anos de idade, né? E que, obviamente, por todo o mérito da sua história com o Brasil e o teatro, tem que levar mesmo. E o segundo teatro, o caçulinha do Rio de Janeiro, que chama Teatro Nova Iguaçu Petrobras, que com 3 anos de idade leva esse nome junto, e junto dela vieram outras empresas, a empresa Pimpinela, que é uma empresa da região, que também fez gestos de apoio, mas isso tudo muito depois da gente ter conseguido furar essa bolha e provar que a gente tinha sim mercado, sim público, sim capacidade técnica de gerir recursos públicos e recursos privados, sim programação, sem necessidade. E aí quando eu digo tem um teatro para chamar de meu, quase sempre que eu posso, eu tô lá antes dos espetáculos para falar com essa plateia. Esse chamar de meu é eu, enquanto um cidadão da Baixada Fluminense. Igual a você que está lá naquela plateia. Também posso chamar de Você também meu. tem um teatro para chamar de seu. Eu costumo dizer pra minha galera lá, olha, o teatro não é meu, o teatro é nosso. O boleto é meu. Vocês têm que me ajudar a pagar. O boleto é meu, mas o teatro é nosso. É de todo e qualquer cidadão da Baixada Fluminense que tem que se sentir pertencente a essa casa e entender que a gente está reparando uma geração. Quando eu faço infantil, irmão, você não tem noção do orgulho que eu tenho de ver que aquelas crianças vão crescer naturalizando o que é nada mais, nada menos do que o direito de qualquer cidadão, naturalizando a ideia de que elas vão ao teatro. Eu não tive isso com 40 anos de idade. Como eu reivindicaria isso? Então, se porventura, em algum momento, o nosso processo, o nosso projeto passar por alguma dificuldade, isso Deus queira que nunca aconteça, e algo aconteça que a gente não possa mais existir, vai ter uma geração que vai resistir. Porque vai ser tirado dessas pessoas aquilo que elas vão introjetar como nada menos que um direito. Pra gente que não teve, que legal, uma novidade, agora temos. Para essa geração de crianças que vão lá ao teatro todo sábado e domingo assistir seus infantis, elas não vão se permitir serem furtadas, como nós fomos, do direito de ter um teatro na sua cidade. Como é que a população da Baixada reage de 3 anos pra cá com esse caçulinha já nascido aí, engatinhando e caminhando e correndo? É inacreditável, irmão. É inacreditável. A gente, de fato, pode reconhecer como um grande fenômeno, porque, como eu te falei, o meu primeiro ano eu sobrevivi de bilheteria. Não foi ingresso gratuito, não. As pessoas compareciam e pagavam. E as pessoas têm uma relação de zelo com aquele lugar, de pertencimento mesmo. Elas entram no meu Instagram, elas me dão sugestões, elas reclamam comigo, elas dizem pra mim, você já assistiu esse espetáculo? Tem como você trazer esse espetáculo pra gente? Eu costumo dizer que é curadoria colaborativa. A gente fala sobre Baixada, a população da Baixada comparece, porque a gente furou bolhas, a gente tem repertório pra todo mundo. Como eu já te falei, a gente teve espetáculos com pauta gospel, cristã, evangélica. As comunidades evangélicas não iam historicamente ao teatro, tinha esse preconceito. Sim. E qual é o problema de ir ao teatro? Nenhum. O problema é o conteúdo. Se aquilo fere aquilo que você acredita, eu não posso ir lá pagar para ouvir aquilo. Quando a gente oferece um conteúdo artístico, não a culto que eu faço, conteúdo artístico, seja stand-up, humorista, show musical ou peça de teatro, eles entendem que eles podem pertencer àquele lugar também. Um dia eu tenho um cantor gospel, outro dia eu tenho um humorista falando toda sorte de barbaridades. E é palco e plateia para todo mundo se encontrar com respeito, de forma democrática, diplomática, republicana. A gente é muito feliz com isso. A gente fez uma pesquisa no último ano da onde estavam os nossos públicos.
E eu fiquei muito surpreendido porque, obviamente, a gente tem uma predominância de Nova Iguaçu, 35%, 40%. Vai picando ali as cidades da Baixada, que são 13 municípios, mas eu tenho 20% do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito curioso. Eu falei, que Rio de Janeiro é esse, gente? Que loucura é essa? Eu até entendo que as pessoas vão para ver a atração, né? E aí quem é fã, quem segue alguém, vai para qualquer lugar. Mas eu queria descobrir que Rio de Janeiro era esse. E aí descobri que esse Rio de Janeiro é um Marechal Hermes, Deodoro, Anchieta, Pavuna. Qualquer pessoa que tenha a escolha de não precisar atravessar a linha vermelha, a linha amarela, pagar o pedágio, ir para a Zona Sul, se ela pode voltar, ela encontra esse lugar de acolhimento no Teatro Nova Iguaçu Petrobras. Porque ela tem a mesma programação que eu tenho no Teatro Village Mall, num shopping de elite da Barra da Tijuca, que eu tenho no Casa Grande, que é também um shopping de elite do Leblon, que eu também tenho no Carlos Gomes ou no Riachuelo, que é um lugar de classe popular, mas no centro do Rio de Janeiro. Você tem a mesma programação hoje. Então você não precisa se deslocar para se arriscar. A gente tem o fenômeno da violência urbana, da insegurança pública. Então as pessoas têm como esse caminho de ir para aquele lugar, voltam mais cedo para casa, se sentem mais seguros, pertencem àquele grupo social de forma mais naturalizada. Então a população, não só da Baixada, mas parte do Rio de Janeiro, realmente tem um mérito muito grande da performance do teatro. Obviamente também os nossos amigos produtores e artistas que lá atrás, no comecinho, diziam para mim assim, mas tem carro blindado? E hoje fazem fila, disputam a pauta do teatro comigo. A gente começa o primeiro trimestre do ano, eu praticamente já tenho a pauta do teatro até janeiro do próximo ano. Para você ver a quantidade de demandas que tenho e, isso óbvio, de quinta a domingo, né? De quinta a domingo, no mínimo. E hoje em dia eu não tenho nenhum nível de exigência, a gente conseguiu furar essa bolha do túnel, os artistas entendem que a Baixada Fluminense tem sim o fenômeno da violência igual na Zona Sul, ou tão acentuado, ou um pouco menos do que a Zona Oeste, mas eles se sentem seguros e querem fazer parte desse movimento, porque tem público, tem plateia lotada e tem uma plateia diferenciada. Muitos deles sabem que quando passam pelo nosso palco, eles vivenciam uma experiência teatral cênica diferente com uma plateia da Baixada Fluminense. E graças a Deus, posso te dizer que esse novo desafio de agora foi a novidade do último momento. Depois de ter feito 3 anos com o Teatro Nova Iguaçu Petrobras, nos surgiu a oportunidade de atravessar a fronteira da Baixada e chegar bem no comecinho da capital, que é um teatro na Ilha do Governador, que a gente empreendeu agora, nesses últimos tempos, que é o Teatro da Ilha. É um antigo teatro, Teatro Lemos Cunha, teve muito boa reputação durante décadas, está fechado há muito tempo, abandonado, maltratado, cheio de cupim. Tive uma oportunidade de pontes que falaram, poxa vida, ninguém tem coragem de fazer o que você faz, abrir teatro no Brasil, cara. Todo mundo vai abrir uma rede de cafeteria, uma parada, uma loja de material, uma farmácia. Você já percebeu quantas farmácias tem no seu quarteirão, né? É isso que dá dinheiro. E a minha motivação não é dinheiro, a minha motivação é, de fato, viver de arte e de cultura. A gente precisa entender que um conteúdo de um espetáculo, ele precisa ser compreendido como algo que você vai também consumir, do mesmo jeito que você vai na farmácia comprar o remédio, que você vai numa loja de conveniência comprar um produto, que você paga um filme no streaming para você ver. O teatro também precisa ser compreendido como um setor econômico da sociedade e que você precisa prestigiar, comprar o seu ingresso. Tem teatros que vivem sem patrocínio. Nós sobrevivemos e resistimos hoje com o patrocínio. O artista precisa ser remunerado e toda a equipe que está por trás dele. Então, a principal forma de apoio que uma pessoa pode fazer é comparecendo, adquirindo seu ingresso. E tão potente quanto, na geração que a gente vive hoje, é divulgando. Hoje em dia, a gente consegue ecoar a nossa voz e as nossas experiências com um alcance que nunca antes na história desse mundo a gente poderia imaginar. Todo mundo
tem voz, como o seu programa. Você pode ser um apoiador de um teatro, seja dos nossos, Teatro Nova Iguaçu Petrobras, o Teatro da Ilha, ou seja do teatro da sua cidade, em qualquer lugar do Brasil, que eu sei que você tem audiência aí no YouTube, em qualquer lugar do Brasil. Vai no teatro, posta o teatro, marca o teatro, tagueia o teatro, manda para os seus amigos, divulga a programação do teatro. O teatro da gente tem programação desde aquela que só te faz rir muito, aquele artista que você viu na novela das 8. Se você conhece alguém que viu aquele artista na novela das 8, você lembrou? Marca ele e manda para ele. Se é um teatro que forma o pensamento sobre um dado histórico, você conhece essa galera? A galera da academia, da universidade, manda para eles. É a melhor forma que a população pode apoiar o teatro. E, obviamente, quando você vê esse contexto ameaçado, e nós vivemos sob ameaça a todo tempo no Brasil, né? De que tem algum movimento com o advento de não potencializar esse teatro, tem que nos ajudar na batalha. É botar a voz no mundo mesmo, é batalhar aí no governo municipal da sua cidade, no governo estadual da sua cidade. E falando sobre isso, eu preciso honrar essa casa. A gente está aqui nos estúdios da TV Alerj, é o prédio da Casa Legislativa desse Rio de Janeiro, né? E eu conto com muito carinho de muitos parlamentares que vão ao nosso teatro não como parlamentares, não como políticos, não como candidatos, vão como cidadão, porque foram na formatura de alguém, porque foram ver um conteúdo, ou porque tem um amigo que foi. Então tem muitos parceiros e amigos nessa sua casa que sempre fazem demonstrações de carinho, de incentivo para mim, mas eu preciso destacar um. Logo no primeiro ano do teatro, quando eu fiz 1 ano de aniversário do teatro, uma deputada que tinha uma conexão comigo por conta de ter ido ao teatro e ter visto, eu conheci ela como professora e escritora, né? E ter visto aquele movimento acontecer na Baixada Fluminense, a deputada Élica Takimoto. Isso, deputada estadual, mulher, a mulher mais bem votada do partido dela, da história desse Rio de Janeiro. Não tinha uma relação direta com ela, não fui um eleitor, um militante, não tinha uma relação política, nada disso. Ela, como uma escritora, uma educadora, foi lá com amigos dela e ficou tão impressionada com tudo que estava acontecendo e que nos presenteou no primeiro ano do teatro. Ela fez um projeto de lei de reconhecimento nesta casa com o Teatro Nova Iguaçu Petrobras como patrimônio cultural, turístico e artístico do estado do Rio de Janeiro. Aplausos. 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 Demorou. A gente precisou passar com esse projeto aqui em muitas comissões e muitas agendas e efetivamente agora no 3º ano do teatro saiu a publicação, sancionada pelo governador. E isso é um lugar de muita honra para nós e muita gratidão, porque é um reconhecimento do poder público de que, de fato, a cultura é um patrimônio. E isso nos ferramenta para que a gente não seja somente um processo, um projeto que passa, um projeto que tem dia e hora para começar e acabar. Não, de fato, é o poder público e a iniciativa privada se compreendendo entre si e sabendo quem é potente e como esse serviço se complementa. E eu gostaria, para finalizar, já que você falou de como a população pode apoiar o teatro, eu queria que você dissertasse rapidamente da importância da arte e da cultura para a população. Gera muitas dezenas e centenas de trabalhos para as pessoas que vivem, levam pão de cada dia para casa. Não é o artista somente. Não é o ator, não é o cantor, não é o músico. São as pessoas que limpam, as pessoas que vendem a pipoca na porta do teatro, as pessoas que trabalham na cafeteria, na bilheteria, na técnica, no camarim. Quantas profissões de pessoas que não necessariamente são artistas, mas por conta da arte garantem o sustento da sua família. Fora a rede indireta, o cenário que chega dentro daquele palco, ele não chega nas costas do artista, ele chega de um caminhoneiro que tem um frete, que é pago para fazer isso, que faz tanto quanto leva a geladeira na sua casa. Isso é gerar trabalho e renda. O hotel que aquele artista fica hospedado
é um quarto que é ocupado, que também tem uma camareira, tem um recepcionista e que está sendo beneficiado pela cadeia produtiva da cultura. Então a gente precisa expandir o nosso pensamento para isso, porque só dessa forma a gente vai entender o tamanho da relevância, da importância e da contribuição que a arte e cultura tem para proporcionar na revolução que o nosso país precisa. Sensacional, Rômulo. Gostaria que você deixasse aqui agora suas considerações finais, falar com o seu povo. Deixe o seu Instagram, a gente vai colocar aqui embaixo na tela também para vocês conferirem. E desde já o nosso agradecimento por você aceitar o nosso convite a bater esse papo com a gente aqui e compartilhar da sua vida e de todo esse conhecimento conosco. Eu que te agradeço. Para mim foi uma honra passar por aqui. Eu hablo, né? Você viu, a gente gosta de se comunicar. Muito bom. Quase nem sempre a gente tem tantas oportunidades, porque o volume de trabalho é muito pesado. Então, quando a gente consegue dedicar um tempinho para fazer isso, a gente consegue saber que a gente pode estar aqui trocando com mais pessoas. Então, cada um de vocês que está aí assistindo a gente, muito obrigado por dedicar um pouquinho desse tempo. Espero que, de alguma forma, as nossas experiências tenham sido experiências que possam impactar a sua vida, que possam te estimular, que possam fazer com que você também não perca o seu direito de sonhar e saiba que o seu sonho possa ser ressignificado a partir de muito trabalho. Conte com a gente. Eu estou aqui na minha rede social, meu Instagram é @RômuloSalesOficial. Estou lá, de alguma forma tenho algum nível de atividade, tento me relacionar com as pessoas que querem se comunicar com a gente. Siga lá as redes dos nossos teatros. Conheça o nosso trabalho. O que vocês precisarem aí de dicas, sugestões, caminhos, a gente está aqui para se expandir, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A gente vai abrindo portas e vai trazendo todo mundo para junto, para que você também alcance seus resultados e também possa impactar de alguma forma o seu território, sua região, Brasil afora. Quero agradecer a toda a equipe lá do Teatro Nova Iguaçu Petrobras, do Teatro da Ilha, todo mundo que trabalha com a gente, todos os nossos amigos produtores culturais, empresários dos artistas, os nossos artistas, o nosso amigo assessor de imprensa, o Carlos, que abriu essa porta pra gente aqui, e a cada um de vocês que está aí dedicando esse tempinho. Espero que vocês possam continuar nos seguindo, acompanhando o Você Pode, e saiba que tudo é possível para aquele que crê. Então você pode sim, qualquer coisa que Deus te inspirar, te intuir a fazer, confia, trabalha, busca a gente com a mesma energia do que a sua, dedica um tempo na sua vida que vai dar certo. Maravilha. E é com essa mensagem que a gente se despede aqui. E lembrando que o tempo é a maior moeda que temos no planeta. Vale muito mais do que dinheiro. Porque dinheiro você pode fazer de novo mês que vem, no próximo trabalho. Agora, o tempo é aquele ponteiro que só vai para um lado apenas e não volta. Então, agradeço a você por dedicar esse seu tempo, por estar conosco aqui. Aquele tempo que é a sua maior moeda de troca. E agradeço a você também, Rômulo, por dedicar o seu tempo aqui. Um beijo, um abraço, olhar um sorriso, fica com Deus. Até o próximo Você Pode, terça que vem, às 8 da noite. Tchau, tchau.